Há pessoas que foram chamadas por Deus para servir à igreja, à sociedade e ao mundo, liderando. Pode ser que esse tenha sido o seu caso. Aí talvez você esteja dizendo, mas não é possível. Porque o sapientíssimo, o Deus que é todo sabedoria, não escolheria uma pessoa como eu. O meu passado, com as minhas deficiências intelectuais, com as minhas fraquezas morais. Agora, o que eu tenho que lhe dizer é que há 42 anos eu exerço função de liderança. E Deus escolheu um sujeito como eu, com deficiências morais, intelectuais, vindo de uma família disfuncional, com histórico de vida complicado. Mas esse é o seu método. Ele escolhe aquele que está por trás da malhada, como fez com Davi. Aquele que o mundo não escolheria. E isso porque o Criador tem prazer em quebrar o orgulho humano, exaltar a sua graça e o seu poder. E para tal, usando os pequeninos. Então, os frutos desse trabalho são incalculáveis. Daí a importância de você romper com toda timidez, todo escrúpulo, toda culpa e se oferecer a Deus para cumprir essa missão, repito, na igreja, na sociedade e no mundo. Isso porque, mediante o exercício de um cargo de liderança, você pode levar pessoas a Cristo. E aqui eu penso no pastor, eu penso no presbítero, no diácono, no líder de grupo pequeno, eu penso até mesmo naquele que foi chamado por Deus para o exercício de uma atividade fora da igreja. Sabe, aquele que, portanto, vai estar intimamente envolvido com os problemas da sociedade. E quem sabe, um trabalho que terá repercussão mundial. Então, mediante o exercício dessa função, você pode se tornar um agente poderoso nas mãos de Deus para levar pessoas a nada mais, nada menos conhecerem a verdade que liberta, se reconciliarem com seu Criador, passar a amá-lo. Quer dizer, através do serviço, mediante o exercício de um cargo de liderança, pessoas podem ter o seu destino eterno alterado. E mais do que isso, você pode ser usado por Deus para unir pessoas a fim de que, mediante conjugação de esforços, homens e mulheres unidos transformem a igreja, a sociedade e o mundo. Então, é possível você extrair das pessoas o que elas têm de melhor e botá-las para trabalhar como um time. E você servindo as mesmas. É por meio desse trabalho de maestro, sabe, mediante o qual você torna-se usado pelo Espírito Santo para fazer com que homens e mulheres completamente diferentes vivam em harmonia, focados em objetivos que envolvem salvar vidas, edificar a igreja, tornar a sociedade mais justa e contribuir, em alguma extensão, para que esse planeta não vivencie uma terceira guerra mundial. E ainda há mais um ponto que eu poderia acrescentar, entre tantos outros,
que mediante o serviço por meio do exercício de um cargo de liderança, ele pode tornar o mundo mais justo. Olha, aqui estou eu exercendo o direito de liberdade de expressão. A única coisa que me impede de falar o que eu poderia declarar são os meus valores morais. Eu não temo nenhuma polícia do pensamento, porque pessoas lutaram por esse direito. Pessoas, perdão, aqui o relógio tocou, eu me esqueci de botar no modo silencioso. Então peço, por favor, a sua boa vontade, eu estou procurando aqui dar o melhor. Você sabe que eu vim para cá pensando assim, meu Deus, eu quero oferecer o melhor de mim, porque esse curso pode fazer com que pessoas se coloquem nas suas mãos, a fim de marcar a história desse país e até mesmo a história de outras nações. Então vamos lá, vamos em frente. Então o que eu estava querendo dizer? Que nós somos herdeiros, sabe, de conquistas obtidas por aqueles que nos antecederam. E eu estou usando aqui como exemplo a democracia. Pessoas deram a vida pela liberdade, pelo direito de livre expressão. Então, eita, tem gente aqui insistindo em falar comigo. Então, o que pode acontecer veja, mediante esse trabalho, esse serviço, note bem, o que eu chamo para considerar não é o exercício de um cargo de liderança, não é você ter ascendência sobre pessoas. Veja, eu estou pensando, é claro, você vai ter ascendência sobre as pessoas, você vai liderar, você vai ter voz, você vai apontar caminhos, contudo, no espírito de serviço. A sua meta não é ter visibilidade. Sua meta é ajudar pessoas a, como um time, transformarem a igreja, a sociedade e o mundo. Então, pode acontecer de, mediante seu trabalho, as próximas gerações herdarem um mundo melhor. E de até mesmo, por meio do seu trabalho, aspectos, eu diria, malignos da cultura serem erradicados. Das estruturas do mal passarem por transformação. Olha, pense, por exemplo, na estrutura do mal do regime da escravidão. Eu fico a pensar naqueles que lutaram por essa causa e que obtiveram vitória. Que alegria de valor, sabe, que alegria incalculável. Uma pessoa olhar para milhões de homens e mulheres tornados livres, isso em razão da sua luta. É para esse tipo de vida que eu estou chamando, sabe? Caso seja o seu chamado tenha a ver com o ministério pastoral, é através da exposição sólida das Sagradas Escrituras. Você levar pessoas a amarem a Deus, a amarem o próximo e verem a vida a partir do enquadramento intelectual do Evangelho de Cristo. Isso não é extraordinário? Agora, exercer uma função como essa, servir liderando, envolve duas coisas. Talento inato. Você tem que ter nascido com determinadas características. A Bíblia, por exemplo, apresenta Deus preparando João Batista no ventre materno para o trabalho profético. Jeremias dá o mesmo testemunho, sabe, dizendo que antes dele ter nascido, Deus o havia separado para ser profeta às nações. Aquilo que Deus faz a partir do momento que você recebe o chamado. Num exato ponto de sua vida, você é uma pessoa. Passa por uma experiência espiritual, recebe o chamado e Deus lhe dá um novo talento, sabe? E dons.
e faz com que você mantenha contato na sua alma, no seu espírito, com potencialidades que ignorava. Porque a graça é capaz de extrair de você e de mim o que de melhor temos e que, contudo, ignoramos. Agora, não resta a mínima dúvida que essa graça que nos prepara no ventre materno, que acrescenta dons e talentos à nossa vida, não deve nos levar a prescindir do devido preparo para o exercício do cargo de liderança, do serviço por meio da liderança cristã exercida em amor para a glória de Deus. Você precisa se preparar. E eu gostaria de ajudá-lo para tal. Porque essa graça que chama, essa graça que concede dons e talentos, é a mesma que nos ajuda a desenvolver esses dons e talentos. E para tal, costuma usar os nossos irmãos na fé. Eu sou eterno devedor a homens por meio de cujo ministério a minha vocação foi aperfeiçoada. E o que eu espero é fazer o mesmo por você. Então, eu trabalho há 42 anos na igreja. Desde a minha conversão, me converti e no minuto seguinte eu fui para o presídio de segurança máxima da Ilha Grande para ali começar um trabalho missionário e pregar o evangelho. Em menos de um ano eu já estava pregando para pessoas, espalhando a mensagem de Cristo pela cidade e à frente de um grupo pequeno que assumiu logo cedo no bairro de Caraí, Niterói, o formato de uma igreja. Tanta gente que para ali afluía para ouvir a mensagem do evangelho por meio de uma pessoa que falava errado, não tinha lido a Bíblia toda, tá bom? E que pouco conhecia de teologia, mas que amava a Deus e queria compartilhar dessa esperança com o mundo. A minha ideia inicial era ser jornalista. Aí depois eu entendi que Deus estava me chamando para o ministério da palavra. E tempos depois acabou que eu vim me tornar jornalista, mas sobre isso eu espero falar no decurso dessa série de mensagens sobre o serviço mediante o ato de liderar. Eu plantei igrejas, fundei uma ONG, que desde 2007 alcança literalmente bilhões de pessoas no mundo. As nossas manifestações vão para o planeta. Ganham as primeiras páginas dos jornais, aparecem no noticiário da televisão e das rádios e nas revistas, e tudo sem verba pública, sabe? Numa militância suprapartidária. Não recebemos dinheiro de partido político, eu não sou candidato a nada. Sabe? Um trabalho orgânico, no qual nós enfrentamos o mal. Combatemos gravíssimas injustiças no nosso país. Eita, deixa eu ver. Deixe-me ver aqui. Eu espero que eu continue gravando, porque tem uma pessoa insistindo em falar comigo. Deixe-me ver aqui, que eu não sei, eu espero que esteja gravando. Você me dá licença aqui, que eu vou ver. No próximo vídeo, eu vou desligar aqui o aparelho. Deixa eu ver se continua gravando. Continua gravando, é patético o que está acontecendo, é coisa própria. Olha aí, olha. Fica essa lição de quem tem déficit de atenção e exerce. Eu acho que eu tenho, porque eu já vivi essa situação inúmeras vezes. Eu falo até com indignação, porque, olha só, eu já vivi isso em incontáveis ocasiões. E, portanto, eu hoje vim gravar pensando o seguinte: eu vou desligar o meu telefone para que pessoas não liguem para mim durante a gravação. Eu me esqueci. Para você ver como que o tesouro habita em vaso de barro. Tá bom? Eu não vou editar isso não, para que você também fique isso aí como uma ilustração de tudo que eu quero ensinar. Sabe? Que Deus usa essas pessoas imperfeitas e tal, e que tem
suas limitações morais, intelectuais, sabe? E é isso mesmo, e seus maus hábitos, sabe? Então é isso. Então, voltando ao assunto da criação do Rio de Paz, sabe? Isso acredito, me permitiu alcançar um preparo que eu preciso passar adiante. Como é que foi a experiência de conjugar púlpito com rua? De, no momento, estar no púlpito, expondo as Sagradas Escrituras e, subitamente, se sentir chamado para estar tanto na rua quanto no púlpito. E aí o púlpito regulando a minha militância, quer dizer, a mensagem que eu levava para o púlpito, mas, ao mesmo tempo, a rua, trazendo novas ilustrações para as minhas mensagens, levantando questões que até então eu não havia encarado. Sabe? Aprofundando o meu entendimento sobre o papel da igreja nesse planeta. Então, eu atingi milhões de pessoas por meio do que escrevi e do que falei, por meio de entrevistas, por meio de pregações. Também eu vivi o inferno dentro e fora da igreja. Denunciar abuso de poder praticado por policiais, combater a corrupção. Fizemos manifestações contra a corrupção que ganharam as primeiras páginas dos jornais do nosso país. Então, condenei o tiroteio nas favelas, meu Deus, o estupro, a violência contra a mulher, o racismo. E, é claro, não faltou oposição. Eu conheci o Brasil, a começar pelo Rio de Janeiro, eu conheci o Brasil underground. Fui parar nas favelas, eu fui parar nos quartéis, na sede da polícia, fui manter contato com o movimento social, com os partidos políticos, sabe? Fui recebido nos palácios para falar com as autoridades públicas. E conheci o inferno. E conheci o inferno dentro da igreja. E eu quero compartilhar essas experiências com você. Porque vi entre os meus piores inimigos pessoas que se diziam cristãs, e entre essas que se diziam cristãs, pastores. E eu quero falar sobre isso com você. Sabe? Então, veja só, tudo o que passo a falar nessa série é a partir da minha experiência de cancelamento, que eu vivi com setores inteiros do protestantismo brasileiro, da igreja evangélica do nosso país. Então, eu já havia gravado algumas mensagens sobre pregação, sobre exercício da liderança cristã. Eu pensei o seguinte, eu vou começar do zero, porque eu gostaria de falar a partir desse elemento novo da minha vida. As portas que se fecharam na igreja. E o que eu pude observar, o que eu aprendi no meu contato com as instituições religiosas do país, a partir do momento que eu passei a apresentar denúncias. Trazer para o púlpito, para os meus livros, para as redes sociais, determinados temas. Então, eu tenho algo a lhe dizer sobre a relação com essas instituições, sabe? E como que nós devemos nos preparar para, no exercício de uma liderança genuinamente cristã, de enfrentarmos como os opositores mais obstinados do nosso ministério, os gestores das instituições religiosas. Então,
De uma forma toda especial, eu gostaria de chamá-lo a exercer um ministério diferente. Foi a decisão que eu tomei. De não reproduzir a vida de ninguém. Eu decidi ser eu mesmo, ser autêntico. E eu vou te dizer, quando você chegar na minha idade, se é que você já não se encontra aí na casa dos 60, uma cobrança lhe será feita pela vida. Sabe? Você procurará saber se foi autêntico, se você foi você mesmo. Porque, olha só, o nosso problema, isso aconteceu comigo, que quando nós recebemos esse chamado e nos apresentamos à igreja para exercê-lo, um papel nos é apresentado e nos é dito que nós só podemos ser líderes, ou pastores, ou pregadores, missionários, evangelistas, de uma determinada forma, ou dirigentes de ONGs. E foi muito libertador para mim. Sabe? Eu não tenho como expressar minha gratidão a Deus por, na casa dos 40, mais precisamente com 45 anos, eu ter me reinventado. Eu ter pensado na possibilidade de não reproduzir a vida de ninguém, mesmo dos pregadores que até hoje são os que eu mais amo, de procurar ser autêntico e ser fiel ao meu chamado, às minhas características pessoais, por meio das quais Deus vai revelar ao mundo o que não revelaria se eu imitasse outros pregadores, outros líderes. Você está entendendo? Porque seria mais do mesmo. A maravilha é Deus usar a partir das suas características pessoais, da singularidade da sua personalidade. Então, eu quero chamá-lo a caminhar comigo. Vamos em frente, muito material para ser visto. Sabe? Então, é uma jornada encantadora que eu espero... sim, você vai ter contato com muita biografia, muita citação, muita história que eu vou poder contar sobre o que vivi nesses 42 anos. Tá bom? Então, eu espero que o resultado final disso tudo seja você lá na ponta, encantado com a graça de Deus em sua vida. E não apenas isso, os resultados dessa graça na vida de homens e mulheres. Olha só, eu termino citando o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versos 36, 37 e 38. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas. Isso que Deus sente pelos seres humanos, compaixão. Porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Presta atenção nisso. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. O que Jesus está dizendo é que são poucos que se oferecem a Deus para exercer esse papel transformador na sociedade. E para cujo sucesso é necessário que Deus use essa gente frágil, estranha, sabe? Ambígua, sabe? Como você e eu. Mas é isso aí. Estamos aqui para simplesmente nos oferecer a Deus e dizer: Senhor, que o Senhor se revele ao mundo por meio da minha vida, apesar de mim.